Você já passou por aquela situação onde você apresenta um roadmap lindo na reunião de janeiro e lá em junho alguém aparece na sua mesa com um print daquela mesma apresentação, perguntando por que a feature X ainda não foi lançada? Pois é, para muitos diretores, stakeholders de venda e clientes, o roadmap ele é lido como um contrato assinado com sangue. A lógica deles é simples. Se está no slide, tem que ser entregue na data exata, custe o que custar. E é aí que a síndrome do impostor começa a bater na porta de muitos POs e PMs. Você olha para o seu gira, cheio de débitos técnicos, olha para a cobrança da diretoria e percebe que está preso em uma armadilha que você mesmo ajudou a montar. Você ajudou a jogar casca de banana e agora escorregou. Mas aqui está a dura realidade que separa amadores dos profissionais na área de produto. O roadmap não é uma promessa de entrega, é uma declaração de intenção. É uma visão estratégica de onde queremos chegar, baseada exclusivamente naquilo que a gente conhece hoje. No vídeo de hoje, nós vamos destrinchar como essa interpretação equivocada do roadmap está matando a agilidade verdadeira da sua empresa e transformando o seu time de produto em uma simples linha de montagem de prazos furados. Eu vou te ensinar a construir e, o mais importante, a vender um roadmap que abrace a incerteza e foque em valor real e métricas de negócios, não apenas em datas. Se você trabalha com tecnologia e já cansou de mentir em apresentação de roadmap, esse canal é o seu lugar. Já deixa seu like, se inscreve, porque hoje o papo é sobre gestão de expectativas no nível mais alto. Vamos entender a raiz do problema. Por que as pessoas tratam o roadmap como uma promessa rígida? O motivo é simples e psicológico. O ser humano odeia a incerteza. Os investidores, eles querem saber o segundo exato em que terão um retorno financeiro. Vendedores querem saber exatamente qual botão vai estar na tela para poder prometer e fechar o contrato no final do mês. Mas o problema crítico é que, em desenvolvimento de software, quanto mais longe nós olhamos para o futuro, maior é a nossa ignorância. Existe um conceito técnico fundamental aqui chamado cone da incerteza. Pense comigo. Se eu te perguntar o que você vai almoçar amanhã, você provavelmente tem 90% de certeza. Mas se eu perguntar o que você vai almoçar no dia 14 de novembro do ano que vem, qualquer resposta sua é um chute absoluto. A mesma coisa se aplica a produtos digitais complexos. Quando nós transformamos o roadmap em um gráfico de Gantt enorme, cheio de datas fixas para os próximos 12 meses, a gente está cometendo um pecado intelectual gravíssimo. A gente está fingindo para a diretoria que a gente sabe de todas as coisas, quando na verdade a gente não sabe. O erro fatal começa quando a empresa confunde roadmap de produto com plano de projeto. Um plano de projeto ele serve para construir uma ponte. Na engenharia civil, por exemplo, a gravidade não muda, a resistência do concreto não muda. As variáveis são conhecidas, mas o roadmap serve para descobrir um produto. Em tecnologia, o mercado muda, regulações mudam, principalmente quem trabalha com a área financeira. A integração falha e as variáveis elas mudam. A cada feedback que o usuário dá, as coisas mudam. Se você está escrevendo requisitos hoje e o seu roadmap não muda de rumo, quando os dados estão provando para você que a ideia inicial era ruim, você não está fazendo gestão de produto. Você está apenas seguindo ordens no escuro e cruzando os dedos. E aí sempre tem aquele stakeholder que diz: Ah, mas qual o problema de prometer a data? É só o time trabalhar mais, fazer hora extra? Bom, se você é um especialista de negócios ou um PM e permite que o roadmap seja tratado como promessa, a sua empresa ela vai pagar três preços caríssimos. Primeiro deles, a morte da inovação. Se o seu time está engessado e preso em uma lista de entregas definida 12 meses atrás, não existe espaço para reagir ao mercado. Você se torna escravo das decisões que foram tomadas no passado, exatamente quando vocês eram ignorantes sobre o problema. Número 2, dívida técnica acumulada. Segundo preço, essa é a que mais sangra a operação. Para cumprir aquela promessa de data que foi chutada lá atrás, sem nenhum discovery profundo, né? O time de engenharia começa a cortar caminho. Pensa num cenário real. Você tem um projeto denso de integração com o SAP,
ou com o Salesforce. A data está chegando. O que acontece? O código fica sujo. A arquitetura de dados não é respeitada. Os testes de QA são ignorados. E o design é jogado de qualquer jeito. O resultado? Você até entrega na data para o cliente, mas entrega um software lixo que vai quebrar em produção no mês seguinte. Número 3, a desmotivação do time. Você destrói a cultura da empresa. Quando o time técnico não consegue bater aquela meta que já era impossível desde o início, né? Eles se sentem fracassados e desmotivados. Por outro lado, quando os stakeholders não recebem o escopo exato que foi prometido, eles se sentem traídos e perdem a confiança no time de tecnologia. É um jogo corporativo doentio, onde todo mundo perde. Simplesmente porque a regra base do jogo, tal da promessa, já era mentirosa desde o início. Por isso eu repito, o papel de roadmap não é e nunca foi ditar o que vamos entregar e quando. O papel do roadmap é comunicar claramente: estes são os problemas de negócio mais importantes que precisamos resolver agora. E é nessa direção estratégica que a nossa empresa está remando. Ok, gente, já entendemos o problema, mas na prática, como que a gente constrói um roadmap que seja útil para o negócio sem se transformar numa armadilha mortal? O primeiro passo é abandonar os gráficos de cronograma e adotar modelos mais maduros. O modelo mais consagrado no mercado hoje é o Now, Next, Later, ou seja, agora, próximo, depois. Ele funciona assim: Now, agora, é o que estamos desenvolvendo neste exato momento. Como o nível de detalhe é alto e os dados estão claros, aqui a gente pode falar em prazos um pouco mais rígidos e curtos. Próximo, que é o next, é o que vamos atacar na sequência. A gente já tem uma boa ideia da dor do cliente, o problema que o cliente tem, mas a tecnologia e a solução exata ainda estão na fase do discovery. Já a coluna later, depois, ela é uma visão de longo prazo. São problemas gigantes que a gente quer resolver, mas que ainda não pesquisamos a fundo. Nessa coluna não existem datas. A gente tem os temas de negócio, mas a gente ainda não tem data e como que a gente vai colocar isso para dentro do desenvolvimento. A segunda mudança fundamental para estruturar isso de verdade, você precisa parar de listar features e começar a listar resultados esperados ou problemas. O PM que escreve no roadmap construir a API de integração com a tela tal, ou botão de login com Google, está fazendo errado. Você deve usar métricas, BI. Em vez de focar na feature, você escreve reduzir a fricção no cadastro em 20% ou zerar as falhas de conciliação financeira do cliente. Por que isso é tão poderoso? Porque isso devolve ao time de tecnologia a liberdade de mudar a solução se a ideia inicial não funcionar nos testes. A sua promessa com a diretoria não é entregar uma tela nova. Sua promessa é o resultado de negócio. E não esqueça, um roadmap é um documento vivo. Ele tem que ser revisado mensalmente ou trimestralmente. Se o seu roadmap está igual a 3 meses, o seu mercado está morto ou você está ignorando os dados da realidade. Sei muito bem o que você está pensando agora. Tudo lindo na teoria, mas meu chefe, meu CEO, o comercial exigem datas finais. Eu entendo. E é aqui que entra o pulo do gato. É aqui que você precisa usar suas habilidades de analista de negócios para gerenciar os stakeholders tradicionais sem fazer as falsas promessas. Anote essas 3 táticas de negociação que eu vou passar agora. Tática número 1. Fale em horizontes, não dias. Nunca crave um dia específico. Em vez de prometer uma integração massiva para o dia 15 de outubro, posicione seu discurso como: essa iniciativa está mapeada para o 4º trimestre, ou para o famoso Q4, né? Isso te dá uma margem de segurança gigante para lidar com imprevistos arquitetônicos que podem ocorrer e tirar o peso da cobrança de um dia exato. Tática 2, trade-off explícito. A diretoria ela sempre vai pedir para colocar mais coisinhas urgentes na sprint. Quando isso acontecer, abre o giro, abra o roadmap na frente deles e pergunte: perfeito,
Para eu priorizar essa demanda agora, qual dessas outras iniciativas você quer que eu tire ou atrase? Isso dói, mas é duro. O stakeholder finalmente percebe que a capacidade de produção do time de desenvolvimento ela é finita. O roadmap vira um exercício de priorização e estratégia de negócio, e não uma lista de Papai Noel infinita. Prática 3: prometa aprendizado, não código pronto. Quando a pressão for insustentável, inverta o jogo. Diz o seguinte: até o final deste mês, nós teremos validado com dados se essa solução é viável para o nosso mercado. Você acabou de dar uma data para o seu chefe, mas o prazo é para trazer uma resposta e um aprendizado de negócio, não para entregar um software mal feito. Mas sublindo o seu time de tecnologia e mantenha a empresa transparente. Lembre-se sempre, roadmap é exatamente como o GPS. GPS do seu carro. Ele te dá uma rota, um caminho esperado. Mas se no meio da viagem você encontra uma rua fechada, ou um acidente à frente, ou uma nova regulamentação financeira que mudou tudo, o que o GPS faz? Ele recalcula a rota. Ninguém em sã consciência segue o GPS cegamente, dirigindo direto para dentro de um rio apenas porque o mapa dizia que o caminho era por ali. No mundo corporativo de produtos e dados, a realidade do mercado é o terreno. O roadmap é apenas um mapa. E o mapa nunca é o território. Por isso, meu conselho final para você que lidera times e expectativas: pare de prometer features. Comece a prometer impacto de verdade. Pare de focar apenas no calendário das sprints e comece a focar no valor gerado para o cliente final. Quando você assume essa postura sênior, a confiança da diretoria em você explode, porque você para de ser a pessoa que dá datas mentirosas e passa a ser a liderança que entrega resultados reais e dinheiro para a companhia. Se esse vídeo te ajudou a tirar aquele peso enorme das costas, compartilhe ele hoje mesmo com aquele seu gestor, seu comercial ou um cliente que ainda cobra o roadmap como se fosse um documento de cartório. Vamos espalhar a palavra de como se faz gestão de produtos de verdade no Brasil. E eu quero saber de você, como é a gestão do roadmap aí na sua empresa hoje? Vocês ainda brigam por datas cravadas no calendário? E já conseguem trabalhar com o horizonte? Deixe seu relato aqui nos comentários, porque eu quero muito continuar essa troca de ideia com vocês. Eu sou Jaqueline, obrigada por ficar comigo até aqui. Nunca se esqueça, o roadmap é apenas um meio de transporte. O sucesso do negócio do cliente é o destino final. Um abraço e até o próximo vídeo.